Como vocês têm acompanhado aqui na programação da CNN Brasil, os cruzeiros estão suspensos até pelo menos o dia 21 de janeiro. Essa decisão foi comunicada depois de uma reunião do governo federal com o pessoal que opera o setor, as companhias que operam o setor, por causa do descontrole da contaminação de tripulantes passageiros por Covid naquele ambiente, no ambiente dos navios. A advogada especialista em direito do consumidor, Eduarda Chaves, vai conversar um pouquinho com a gente agora para esclarecermos alguns pontos importantes, não é? Muito bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo, bom dia, Muriel, obrigada. Importante estar aqui compartilhando um pouco da minha informação aí com os telespectadores da CNN. Vamos imaginar aqui uma família que tenha comprado um pacote para fazer um cruzeiro com saída hoje e amanhã. As operações estão suspensas até o dia 21 de janeiro. Geralmente as pessoas não têm, salvo exceções, não têm disponibilidade de fazer a viagem a partir do dia 21. A gente nem sabe se vai poder fazer depois do dia 21. Qual é a orientação que a senhora dá para essas pessoas? Então, Colombo, até o dia 21 de janeiro, no Brasil, os cruzeiros eles estão suspensos, né? Até segunda ordem, essa vai ser a data. Se depois disso, a Anvisa ainda pode liberar alguma coisa, alguma norma, alguma legislação, mas por hora essa é a data. Então, se a pessoa comprou um cruzeiro para viajar dentro dessa data, ela não vai embarcar de forma alguma, não vai sair cruzeiro do Brasil dentro desse limite de data, e o que tem que fazer é que não existe legislação específica para tratar sobre os cruzeiros. Então, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor vai ter que, nesse caso, solicitar ou reembolso daquilo que foi pago, ou então os créditos para usar em outra viagem com a mesma companhia. Eduarda, bom dia. Se, por exemplo, a companhia oferecer um voucher, a pessoa, o consumidor que comprou essa viagem, pode recusar esse voucher e pedir o dinheiro de volta, por exemplo? Então, Muriel, bom dia. Nesse caso, o que acontece? Como o Código de Defesa do Consumidor traz, nesse momento agora em que a legislação que estava em vigor até 31 de dezembro parou de ser vigente, né? Não teve nenhuma outra legislação atualizando a vigência dela, agora sim o consumidor é que vai optar. Antes, quando estava em vigor ainda até dezembro, a companhia é que escolhia o que ela ia oferecer. Agora, em 2022, quem vai optar é o consumidor. Então, ele vai escolher se ele quer o reembolso ou se ele quer o crédito. O que acontece? Como não existe nenhuma norma específica e não existe nenhuma norma, nenhuma legislação, nada que proteja além do que o Código de Defesa já determina, infelizmente, vai ter que arcar com multa ou vai ter que arcar com algum valor que vai ser retido na hora de substituição por um crédito, por exemplo. Tudo depende do que foi assinado no contrato, porque hoje o que vale não é mais a data de aquisição do pacote, mas sim a data da viagem. Então, mesmo que esse pacote tenha sido adquirido muito antes do início da pandemia, hoje, em 2022, o que está valendo é a data da viagem. Portanto, até 21 de janeiro, nenhum cruzeiro sai do Brasil e depois dessa data a gente tem que aguardar. Por hora, o consumidor ele vai ter que escolher ou o reembolso ou o crédito e sujeito às penalidades do contrato. Então, doutora, os cruzeiros, os navios não podem sair porque eles estão proibidos por uma questão que transcende as suas possibilidades, né? Um problema de saúde pública e um acordo que foi feito com o governo federal. É muito possível que alguns passageiros, quando forem pedir, por exemplo, o dinheiro de volta, ouçam o seguinte argumento, falam, olha, com empresa aérea funciona assim, né? Quando o problema da empresa aérea, a aeronave quebra, por exemplo, falta um tripulante, né? O problema é da empresa aérea. Quando o aeroporto está fechado, o aeroporto pega fogo, enfim, tem uma outra aeronave obstruindo a pista, nevasca, essas coisas, as empresas aéreas argumentam, olha, é um problema de força maior, que transcende as minhas possibilidades. O meu avião estava aqui, a minha equipe estava aqui, não saiu porque o aeroporto está fechado, não saiu porque não tem teto para decolar. Esse argumento vale nesse episódio dos cruzeiros? A empresa pode dizer, olha, eu não posso te devolver o dinheiro, eu contava com ele para pagar minhas contas, veio a pandemia, o governo pediu para não sair, não é culpa minha.
Não, o que acontece é o seguinte, quando estava vigente a legislação até 31 de dezembro, as companhias, tanto o cruzeiro quanto as companhias aéreas, elas tinham a possibilidade de fazer o reembolso em até 12 meses. O que acontece agora é válido o CDC, então o reembolso é imediato. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 35, fala que tem que ser imediatamente reembolsado. Então, embora as companhias possam alegar que não estavam preparadas, que foi um surto, que foi um motivo de força maior, isso não justifica porque é o risco do negócio. Então, o reembolso tem que acontecer e ele tem que ser realizado imediatamente. Mas lembrando que tem que haver a aplicação da multa ou de alguma penalidade prevista no contrato. Não vai ser o reembolso integral como era antigamente. Existe a possibilidade de ter o reembolso integral dentro de 12 meses. Agora não. Agora você tem o reembolso imediato, mas usando as normas que estão previstas no contrato de cada uma das companhias, inclusive as companhias de cruzeiro. A Basília Rodrigues, a nossa analista, tem uma pergunta também. Basília. Oi, doutora. Tudo bem? Bom dia, Basília, tudo bem? Bom dia. Além da questão prática aí, que meus colegas estão tratando, da viagem em si, né, que é o produto, rever esse dinheiro de volta ou não, eu queria saber também do aspecto emocional. Em que circunstância, qual a possibilidade de um passageiro como este reivindicar o transtorno psicológico, emocional, de ficar sem esta viagem? A gente está vivendo aí uma guerra contra a desinformação e esses últimos dias a gente viu o saguão do porto cheio de passageiros esperando ali a viagem e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária dizendo que, olha, a companhia foi avisada no dia anterior que essa viagem não iria acontecer e que os passageiros deveriam ter sido comunicados. Só que aí centenas de pessoas foram para o saguão, protestaram, passaram ali, obviamente, né, por uma situação de transtorno. Como é que ela cobra isso? Como é que esse passageiro cobra isso também na justiça? É, exatamente o que você falou. Nesse caso, o passageiro vai ter que recorrer à justiça, porque cada caso é específico. Tanto esse exemplo que você trouxe, quanto pessoas que se programaram para tirar férias dentro desse período e que com seus empregadores não haverá possibilidade de alternar essa data. Elas também vão sofrer emocionalmente, também vão ser privadas de uma possibilidade que talvez o crédito não seja suficiente para remarcação. O que aconteceu muito durante a pandemia foi isso. As pessoas que optavam pelo crédito, quando elas iam realizar a remarcação, o valor da tarifa era absolutamente diferente do que aquele valor primário, aquele valor principal que ela havia pago. Então, o crédito praticamente não valia mais nada. Então, a pessoa vai ter que socorrer a justiça, sim, pode procurar o órgão do PROCON e pode procurar também o site do consumidor.gov.br, fazer reclamação, porque algumas companhias aéreas estão em contato específico com o governo para tentar alternativas. É importante que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ela é global, mas antes de acionar a justiça, procure a política da empresa, da companhia em que você adquiriu, porque pode ser que ela tenha uma política mais flexível e mais humana, coerente com o que você busca e talvez não haja necessidade de você buscar a justiça. Agora, se não houver nenhuma alternativa, aí cada caso tem que ser tratado especificamente e aí sim tem que ser através de um processo judicial. Doutora, e quais são os direitos de uma pessoa que pegou Covid, por exemplo, em um desses cruzeiros? Então, infelizmente, não há nada que regule o direito específico da pessoa que contraiu o vírus, porque nós estamos no meio de uma pandemia, né? Então, todos estão sujeitos, não é culpa da companhia de cruzeiro, da companhia aérea ou dos outros participantes do cruzeiro. Todos estão sujeitos, por isso que não há nada específico, Muriel, que possa dizer, olha, vale uma indenização de X ou Y. Cada caso tem que ser tratado individualmente e entender a que ponto, o que aconteceu, o que necessariamente causou que aquela pessoa contraia esse vírus, porque afinal ela está numa viagem, ela está no cruzeiro por iniciativa própria. Ela teve a vontade, ela teve a intenção de ir, inclusive de viajar agora, quando as pessoas ainda estão usando máscaras e que a situação ainda não está 100% controlada. Nós conversamos com a advogada, especialista em direito do consumidor, Eduarda Chaves. Muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom dia de trabalho para a senhora. Até a próxima. Muito obrigada a todos e um bom dia. Bom dia. Obrigada.